Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. Vamos orar sem demora para que possamos estar ouvindo a palavra de Deus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus que surpreende, que nos surpreende cada momento, cada dia, cada hora. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Muito obrigado que o Senhor tem feito aqui nesta igreja, neste lugar, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos pastores. Muito obrigado por cada alma que está aqui, cada irmão, cada irmã. Muito obrigado por todos, Pai. Agora, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Aquilo que Tu tem para nós, para esta noite. Então, Senhor Deus, fala através da Tua filha, Senhor Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? É bom estar aqui nesse lugar. Eu amo a vida dos pastores desse ministério, amo os líderes que estão com eles, amo o rebanho. E voltar a esse lugar em tempo de restituição, em tempo de alegria. É muito bom, né? Eu disse para a irmã Leide, quando ela chegou perto de mim, que ela é conhecida em quase toda a nação brasileira. Ela me perguntou por quê. Eu vou contar para toda a igreja. Nós ministramos para casais. Estivemos aqui ministrando para casais, especificamente há 2 anos e meio atrás. E fizemos uma dinâmica onde convidei um casal para vir aqui, e foi irmã Leide e o irmão, pastor Edson, para tirar tudo que tinha no bolso e colocar aqui em cima. Para mostrar como mulher e homem são diferentes. Ele tinha uma chave, um telefone celular e uma carteira. E a irmã Leide abriu uma bolsa que devia ter 3 quilos de coisa por dentro. E ele ria muito. Depois que terminou, eu falei, pastor, por que o senhor está rindo? Ele falou, por quê? Porque ontem ela botou a bolsa no chão lá em casa, abriu e tirou a metade, não tinha 3 quilos, tinha o dobro. E todo mundo quer saber quem é a irmã Leide, viu? Todo encontro de casais que a gente vai, a gente compartilha isso. Mas eu falo dessa igreja com alegria onde eu vou, né? Falo desse ministério, e por isso é uma alegria estar de volta aqui. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia em Isaías 61, é um texto por demais conhecido. É o ministério de Jesus profetizado 700 anos antes dele pisar na terra. O profeta Isaías, no ano 685 a.C., aproximadamente, foi que nasceu. E ele escreveu o que está aqui. Deus anunciou, prenunciou, informou Isaías antes de acontecer, por que o filho dele viria para a terra. Por que andaria entre os homens? Qual era a finalidade de alguém revestido de glória, majestade, poder, tornar-se homem, humilhar-se, tornar-se figura humana, como está em Tessalonicenses, como está em Filipenses. E aqui está, digamos assim, o esboço do ministério de Jesus. E começa assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança.
Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei uma aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante as nações. Diga glória a Deus. Queridos, nós, os seres criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, nós somos o alvo entre uma luta, no meio de uma luta entre o bem e o mal. Há uma luta cósmica. Trevas e luz estão interessados na nossa vida. Quando está escrito em João 10, Satanás vem para matar, roubar e destruir. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas o Filho de Deus vem para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Está falando numa ambivalência de reinos. Está falando num confronto de reinos. E nós somos o alvo desse confronto. A nossa casa, a nossa família, a nossa pessoa. Há uma luta travada desde que foi expulso do céu um querubim da guarda ungido, desde que esse anjo foi expulso e que veio para a terra, e que ruge como um leão e roda por essa terra. Há uma luta a respeito da nossa vida, que não é apenas a luta que se preocupa hoje conosco para que tenhamos perdas, mas se preocupa com a nossa eternidade. Porque o que nós estamos fazendo aqui é passageiro e vai definir a nossa eternidade. Todo mal que nos sucede tem uma fonte, e não é o céu. Aquele que vem para matar, roubar e destruir não é o Senhor. E todo bem que nos sucede tem uma fonte. É aquele que veio para dar vida e vida em abundância. E quando você olha para o ministério de Jesus, a profecia do que seria o ministério de Jesus, 700 anos antes dele nascer, você vê que ele vem para aniquilar as obras do diabo. Ele vem para desfazer as obras do diabo, não vem para contemporizar com elas. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora, nós precisamos ter consciência disso, que tanto Deus não trabalha na terra como um fantasma. Ele precisa de corpos, de pessoas para trabalhar. Como também Satanás não trabalha na terra como um fantasma. Ele usa pessoas, ele usa corpos para trabalhar. Quando você vê a história do povo de Deus, você pode olhar o que aconteceu e você vai ver Satanás usando uma hora Faraó, lá no Egito, para manter o povo cativo. Depois você vai ver Satanás usando Nabucodonosor. É Deus usando Nabucodonosor, mas usando no ardil das trevas, porque Satanás também está no limite que Deus permite. Você vai ver que tudo que acontece na terra, tudo, absolutamente tudo, tudo que envolve o que nos aflige, por trás tem um personagem. Ou é uma influência de luz, ou é uma influência de trevas. Nós não estamos num campo neutro, não existe neutralidade. Não existe. Não existe um ambiente isento de influência espiritual. E eu vou falar primeiro para você do agir de Deus. Do agir de Deus. Você vai ver histórias bíblicas. No Novo Testamento, nem vamos pegar no Velho Testamento. Deus usando Moisés para tirar o povo do Egito, Deus usando Josué para introduzir o povo na Terra Prometida, Deus usando Davi para derrubar Golias, Deus usando Sansão para bater os filisteus.
Interessante que a história de Sansão, ela começa assim, Juízes capítulo 13 diz assim: e tornando o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, o Senhor, os entregou nas mãos do inimigo por 40 anos. Você vê que é o inimigo que prevalece, é o inimigo que age, mas com a permissão de Deus, como uma consequência espiritual das escolhas do povo. E aí aparece um anjo para uma mulher chamada, não sei como, mas o marido chama Manoá, e diz: você vai ter um filho, e esse filho vai nascer para ser um libertador de Israel. É como se Deus dissesse assim: olha, o inimigo está vencendo há 40 anos, está na hora de colocar a mão no peito do inimigo, mas eu não vou fazer isso como um fantasma, eu vou fazer levantar alguém, vai nascer um menino, e esse menino vai ser o instrumento que eu vou usar para livrar Israel do poder dos filisteus. Mas quando você vai para o Novo Testamento, que já são histórias de evangelismo, da igreja, já é a igreja constituída, você vai ver que Deus usa pessoas e é pela instrumentalidade de pessoas que Deus faz recuar o inimigo. Você vai ver um dia Deus falando para Filipe: você sai daqui de Jerusalém, vai para aquela estrada que liga Jerusalém a Gaza, ali vai passar uma pessoa e você precisa estar lá. E Filipe vai, é levado para aquele lugar por um comando de Deus, e lá naquele lugar, de repente, vem uma carruagem com um eunuco, um homem da Etiópia que está voltando para sua nação, está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, que fala: ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, mas não está entendendo o que está lendo. E Filipe, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, corre do lado da carruagem, começa a correr do lado da carruagem. Uma situação completamente estranha, porque um homem numa carruagem, viajando num cruzamento, numa estrada deserta, de repente um rapaz correndo do lado. Deus manda ele fazer isso e ele faz. Depois ele pergunta para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Pergunta primeiro o que você está lendo, o eunuco fala: e você está entendendo o que está lendo? Não, eu posso te explicar. Aí o eunuco para a carruagem. Então esse diálogo, essa conversa, foi um na carruagem, o outro correndo do lado. Uma cena tão absurda que podia pensar: é um ladrão querendo atacar quem está na carruagem. E aí depois que Filipe explica, o eunuco entende, entrega o coração para o Senhor, é batizado naquele lugar mesmo onde ele estava. E aí depois Deus arrebata Filipe. Filipe volta para sua cidade. O arrebatar é Joe. Sabe o que é Joe? É de outro mundo. Isso Deus faz. Mas ir lá, levar as boas novas de salvação, foi uma pessoa natural na terra que fez isso. Foi um homem, Deus usando um homem. Ou então você vai ver aquela situação em que Saulo, o homem que é íntegro, o homem que é zeloso do que faz, judeu, zeloso pelo judaísmo, não aceita o cristianismo como algo novo que Deus está dando, mas como uma seita que coloca em risco o judaísmo, e começa a ser instrumento para perseguir, instrumento das autoridades, mas instrumento das trevas, para destruir o povo de Deus que estava começando a ser a igreja daquele tempo. E aí tem um encontro com Jesus na estrada de Damasco, você sabe. Está narrado em vários textos bíblicos, porque ele, fazendo sua defesa, repete a história, repete a história, repete a história. No livro de Atos, por exemplo, quando ele está em frente do rei Agripa, ele diz, Atos 26, ele diz: indo eu ao rei, caminha fora, pela estrada de Damasco, eu vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, você está dando murro em ponto de faca, rapaz. E aí, mas quem és tu? Ele pergunta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus diz para ele: mas levanta-te, porque para isso eu te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Olha a ambivalência de reinos.
das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. E aí, Saulo sai daquele lugar na estrada, vai para a casa de um amigo, onde está hospedado, mas está cego, porque uma luz mais resplandecente que o sol queima a retina. E ele está cego, agora ele tem visão espiritual, ele sabe que ele persegue o Cristo, o Messias verdadeiro, que não é uma seita, mas ele não tem visão natural, ele está cego. E aí, um jovem chamado Ananias está lá na mesma cidade, a cidade de Damasco, está na sua casa. Saulo está orando em outra casa, em outra rua, na rua que se chama direita. E Saulo orando tem uma visão. E essa visão, alguém chamado Ananias aparece e ora por ele. Eu acho que a visão foi assim. Entra um rapaz e fala: Saulo, eu sou Ananias, e vim orar por você. E aí, no mesmo tempo, ao mesmo tempo em que Saulo vê isto, o Senhor fala com Ananias, lá no outro endereço. E fala: Ananias, sabe aquele rapaz chamado Saulo de Tarso? Sei, Senhor, não é aquele que está matando cristão, perseguindo, pondo na cadeia? Pois é, meu filho. Ele está aqui em Damasco, eu sei, ele veio com cartas para nos perseguir. Pois ele está cego. Ele está na casa de Judas, que não é o Iscariote, porque o Iscariote já morreu, é outro, um amigo dele. E ele está orando e viu alguém chamado Ananias orar por ele. E ele enxergar: Ananias, que tal você ir lá? Ananias, eu acho que deu um pulo para trás, a Bíblia não diz, mas eu daria. Eu, Senhor, não é ele que persegue cristão? Não é ele que veio com cartas para nos destruir? O Senhor fala: é. Agora ele é um vaso escolhido por mim. Ele vai pregar para reis, para judeus, para gentios. E aí o Senhor fala uma frase que para mim foi chave. Ele fala para Ananias: importa que ele sofra por amor ao meu nome. Ananias deve ter pensado: vai sofrer? O caba vai sofrer? Pois então eu vou lá orar por ele. E ora, e Saulo enxerga. A visão de Saulo é Joe. A visão de Ananias é Joe. Mas ir lá e orar, impondo as mãos, ministrando, curando, é homem. É Deus usando o homem para fazer. Ou então, você sabe a história de Cornélio também, Novo Testamento, também livro de Atos. Cornélio, homem bom, piedoso, temente a Deus, dava esmolas, orava de contínuo, mas não conhecia Jesus, igual milhares de pessoas na face da terra. São boazinhas, são amáveis, até fazem boas obras, caridades, mas não conhecem Jesus. E só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos. E aí aquele homem tem uma vida tão íntegra que toca o coração de Deus. Deus quer que ele conheça a verdade. E a verdade, queridos, não é uma filosofia. A verdade não é uma história, a verdade é uma pessoa. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele homem precisava conhecer a verdade, precisava conhecer Jesus. E aí o que Deus faz? Deus aparece para aquele homem, no momento em que ele estava orando, e fala para ele: olha, manda mensageiros lá em Jope. Outra cidade agora, porque quando era Ananias e Saulo era na mesma cidade. Agora em outra cidade, manda mensageiros em Jope. Lá na rua que fica na beira do mar, deu a rua. Se tivesse zip code, daria o zip code. Vai lá, lá está hospedado, na casa de Simão, o curtidor. Um outro Simão que chama Pedro. E esse Simão chamado Pedro tem algo para te dizer. E os mensageiros vão e viajam talvez 3 dias. E lá na casa de Simão, o curtidor, tem mesmo um Simão chamado Pedro. É aquele que era nada mais, nada menos do que o que recebeu o dom de evangelista do próprio Cristo. Cristo falou para ele: vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. E o cara não era brincadeira, ele abria a boca, convertia 3.000, abria a boca, convertia 5.000. Pá, porque tinha o dom. E ele estava lá orando, agora ele tinha um pequeno probleminha. Preconceituoso. Ele achava que salvação era só para judeu. Mesmo estando escrito que haveria um que derramaria o sangue para comprar povos, nações da terra.
E aí ele tem uma visão, lençol descendo do céu, animais invertebrados, répteis. Deus usa uma visão repetidamente por 3 vezes para quebrar o paradigma do preconceito. O que ele estava achando que era imundo não era imundo. Mas nesse momento chegam os mensageiros. E quando chegam os mensageiros que vêm lá de Cesareia, que viaja 3 dias, está lá embaixo, para procurar um cara que eles não conhecem, mas que Deus falou que existe. Eu acho que a cena foi muito interessante. Eu acho que os mensageiros chegaram e disseram: aqui tem um homem que mexe com couro? Tem. Chama Simão? Chama. E tem um hóspede chamado Simão que está aqui? Tem. Pois foi Deus que falou que ele está aqui. E a gente veio aqui para buscá-lo. Como Deus? Foi Deus. Deus falou que era para ele ir com a gente. Porque ele tem boa notícia para dar lá para o nosso comandante. Nessa hora, o Espírito fala para Pedro: desce. Desce que tem gente te procurando. E Pedro desce. E descendo Pedro, escuta a história da boca dos mensageiros. Entende o que era história imunda, o que era incomum. Eram os gentios que estavam de salvação. E Pedro entende o Joe de Deus, a logística de Deus para quebrar o paradigma de Pedro. A logística de Deus para levar Pedro, o evangelista, até a casa de Cornélio. E ali na casa de Cornélio começam as primícias do evangelho para os gentios. Meu Deus, quanto trabalho Deus teve para convencer um de ir na casa do outro, para convencer o outro de buscar um. Porque Deus trabalha através de pessoas, igreja. Através de pessoas. Quando você olha para a Bíblia com esta concepção, com esse entendimento, você vai ver a importância que você tem nas mãos de Deus. A importância que a sua família tem nas mãos de Deus. O seu valor nas mãos desse Deus. E você vai entender por que Satanás quer paralisar todo mundo. Por que ele quer destruir lares, destruir famílias. Porque ele quer colocar você numa zona de perdedor. Numa zona onde ele é o ladrão. Onde ele vem, mata, rouba e destrói. E consegue com isso tirar você do foco, do valor que você tem nessa terra. Da importância que você é nas mãos desse Deus. Do valor que você tem nas mãos desse Deus. E essa história começa desde o ventre. As crianças rejeitadas no ventre. Os pais com concepção em leitos de promiscuidade, leitos de fornicação, sem responsabilidade, gerando filhos que são bastardos. Já começa o inimigo a trabalhar desde o ventre no coração dessas crianças, tirando-lhes o valor, não tirando de verdade, porque não tira, mas tirando-lhes a concepção de que eles têm valor. E você tem que ensinar para eles que a origem deles não está num homem e numa mulher. A origem de um homem e de uma mulher não está no sexo de um casal. A nossa origem está em Deus. Queridos, não foi só para Jeremias que ele fala: antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que eu te colocasse no ventre da tua mãe, eu te constituí profeta das nações. Não é só Davi que ele fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias. Todos nós nascemos com um destino eterno, com um propósito eterno, gerado no coração de Deus. Nós estamos aqui temporariamente, temos um destino eterno. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu. A nossa vida, ela é preciosa para o Senhor. Por isso, é fonte de ataque de Satanás, é alvo. É alvo de ataque de Satanás. E, queridos, quando você lê a profecia de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e você olha esse ministério: pregar boas novas aos quebrantados, curar quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr liberdades aos algemados. Não tem sentido não acreditarmos que precisamos de libertação, que não precisamos de libertação. Jesus veio para nos dar libertação. Ele veio por causa disso.
Ele veio porque um cativeiro se estabelece. Ele veio porque é uma fonte do inferno para aprisionar as nossas vidas. E quando você continua a ler, você vai ver consolar os que choram, aquele que vem para produzir sofrimento na terra. O opositor dele é o Senhor Jesus, que vem para dar vida e vida em abundância. E você vai caminhando nesse salmo, até você vai chegar no ponto que diz: edificarão lugares antigamente asolados e restaurados, destruídos, e renovarão cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Famílias inteiras. 4, 5, 6, 7 gerações de desgraças na terra. E você vê a ação maligna prosperando em uma nova geração, em uma nova geração, em uma nova geração. Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Quando termina esse salmo, ele diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra do meu Deus, porque me cobriu com véu de salvação, me envolveu com manto de justiça, como o noivo se adorna com turbante e a noiva se enfeita com as suas joias. Quando você vai para Apocalipse 19, que fala do encontro do noivo com a noiva, você vai ver que está escrito assim no versículo 7, alegremos-nos, exultemos, demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo, diga a si mesmo, diga de novo, a si mesmo, já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A noiva a si mesmo se ataviou. Sabe o que isso significa, igreja? Que a unção messiânica que veio sobre o Senhor, essa unção foi deixada sobre a igreja. O ministério de Jesus é o ministério da igreja. Edificar, curar, libertar, restaurar, restituir, dar dupla honra onde houve desonra. Mas o que é que nós temos visto ao longo dos anos? Nós temos visto, queridos, uma igreja doente. Que quando alguém aparece cativo e oprimido do diabo, nós fugimos dele. Quando alguém está doente, está enfermo da alma, nós menosprezamos. Achamos que a pessoa não é forte, tinha que ser forte para se levantar sozinha. Quando uma pessoa está fora do propósito de Deus, nós não olhamos para aquela pessoa como alguém que está ferido precisando de ajuda. É a única organização da terra que joga fora os seus feridos, que joga fora os seus doentes, que joga fora os soldados feridos. E não é esse o projeto de Deus para a igreja. O projeto de Deus, queridos, para nós, é que nós sejamos um organismo vivo na terra. Você sabe por que as pessoas têm medo de confessar pecados? Pessoas que estão presas, cativas, oprimidas do diabo. E mesmo a unção messiânica tendo vindo para libertar cativos e oprimidos do diabo. Porque elas têm medo do julgamento das pessoas. Porque a maioria delas, quando vem confessar um pecado, você fez isso. Ela dificilmente vai escutar: meu irmão, eu quero te ajudar. Você está no lugar de morte, eu quero trazer você para um lugar de vida. Ou quando a pessoa não está bem no seu casamento, quando alguma coisa está errada, está fluindo do jeito errado, a pessoa tem medo de se expor, tem vergonha de se expor, porque ela vai escutar, talvez de um número pequeno, mas vai escutar: mas você é crente, você é um líder, você é um ministro, como é que você pode estar vivendo isso? Os jovens, quando eles abrem a boca para falar em casa, para os pais às vezes, o que eles estão vivendo, a resposta às vezes é uma disciplina, e não um apoio, uma ajuda, uma estendida de mão. Mas isso não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é essa, que tem a assunção messiânica.
Essa unção que vem para curar cativos e oprimidos. A noiva a si mesmo se ataviou. Sabe quem é a noiva? É a igreja. Não é Jesus que desce da cruz para enfeitar a igreja. É a igreja que se enfeita uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. É a igreja como comunidade terapêutica, cuidando de família, cuidando dos filhos, cuidando dos necessitados. Às vezes os pais vêm pedir socorro e alguém diz: você não sabe criar seus filhos. Porque se soubesse, seu filho não estaria desse jeito. Ou então, um pastor passando por uma necessidade grande, alguém chega para ele e diz: mas você é líder, como que você pode passar necessidades? Queridos, eu quero contar uma coisa para você que você sabe, mas só para trazer a tua memória. Lúcifer, anjo de luz, portador da luz, era um anjo. Deus não fez Satanás. Deus fez um anjo de luz. Esse anjo foi feito pelo louvor da glória de Deus, como todos os anjos. E esse anjo tornou-se demônio pela desobediência, pela rebelião. Foi expulso da presença de Deus, tornou-se Satanás. Escolha, decisão. Mas eu quero te contar algo que aconteceu comigo esse ano. Eu estava ministrando uma consagração de pastor. Eu e o pastor Otto cobrimos muitos pastores. E nós estávamos em lugares diferentes. Eu fui só, uma cidade do interior de São Paulo. E no momento em que o azeite caiu na cabeça daquele pastor, no altar, no momento da consagração, aconteceu algo sobrenatural mesmo. De repente, algumas pessoas foram tomadas em línguas, outros em cânticos espirituais. Eu senti como se eu estivesse levitando, saindo do chão. E foi assim algo tremendo. Quando saiu dali que eu fui para o hotel, eu pensei: Deus, que maravilha, o Senhor referendando a consagração de um líder da igreja, o Senhor dizendo: eu estou aqui, por isso que aconteceu esse sobrenatural. E fui para o hotel e fiquei em estado de graça. Mas daí a pouco o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Se numa congregação de Novo Horizonte, uma congregação da terra, na hora da unção de um líder escolhido mesmo, da forma correta, houve uma manifestação tão grande da glória de Deus, o que você acha que aconteceu no céu? Quando Lúcifer foi consagrado, o querubim da guarda. O que você acha, pastor Arnaldo, que houve no céu a hora em que o azeite caiu na cabeça de Lúcifer? Ou seja lá o que for que Deus tenha feito. Um anjo, ungido querubim da guarda, na congregação de Deus, diante da Trindade, deve ter sido algo indescritível, igreja. E esse anjo tornou-se Satanás. Sabe o que Deus falou para mim? Ele falou assim: minha filha, a autoridade concedida para um líder na terra, a chancela de anos dentro de uma igreja, o ministério, nada disso, filha, é imunidade. Nada disso imuniza ninguém de ser influenciado pelas trevas. Porque o ungido do Senhor, do céu, tornou-se trevas. Ele tinha a maior unção que alguém pode imaginar. E ele tornou-se trevas, ele é trevas. E esse ser trabalha 24 horas por dia para influenciar pessoas que estão na luz a escorregarem para as trevas. E sabe o que mais Deus falou comigo? Que aquela visão que Isaías teve do trono da graça, do trono de Deus, Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, que aquela visão
aonde os anjos falam uns para os outros: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Pastora, os anjos não falam para Isaías. Eles não dizem: Isaías, Santo é o Senhor. Eles não dizem: Isaías, escreve aí, Santo é o Senhor. Anjo olha na face do outro anjo e fala: Santo é o Senhor. E olha na face do outro anjo e fala: Santo é o Senhor. E olha na face do outro anjo e fala: Santo é o Senhor. Sabe por quê? Porque eles não estão imunes também. Eles estão lembrando uns aos outros que um dia um anjo esqueceu-se da santidade de Deus e tornou-se demônio. É como se ele dissesse: qualquer um de nós pode ser alvo dessas trevas. Então vamos nos lembrar o tempo todo. Vamos lembrar uns para os outros o tempo todo da santidade de Deus. O que eu estou querendo dizer para a igreja? Todos nós, queridos, todos nós, quando a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide que não caia. Todos nós temos uma vulnerabilidade, que é a nossa humanidade. Todos nós temos uma vulnerabilidade para termos problemas na nossa casa, no nosso casamento, nas tentações. Agora só tem um jeito de tratar disso: é trazer a luz. É tratarmos disso como igreja do Senhor e como uma comunidade terapêutica. Quando a Bíblia fala que na profecia de Marcos capítulo 13, Jesus diz que nos últimos dias o amor se esfriaria de quase todos. Eu vejo uma profecia tão terrível para nós. Porque à medida que aumenta o que nós chamamos de corpo de Cristo, à medida de que aumenta o número de crentes na terra, diminui o amor na terra. Os lugares lotados, recheados, multiplicando números, mas reduzindo a medida de amor, a dosagem de amor das comunidades. Quando você fala de um seminário da família, existem algumas pessoas que têm medo até de vir. Porque é como se elas fossem dar a chancela de que estão necessitando de ajuda. Seria a certificação pública de que eu estou precisando de ajuda. Mas todos nós precisamos de ajuda, queridos. Todos nós. Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. A cada dia que passa, e fazem 30 anos já, aproximadamente 30 anos que trabalhamos com família. Cada dia que passa, nós vemos que aumenta a necessidade na face da terra. Agora, outro dia, Deus falou algo ao meu coração. Você sabe por que o amor está esfriando? Porque as pessoas estão se tornando só evangélicas. A revista Veja fala que você é evangélico. A Isto É fala que você é evangélico. O IBGE fala que você é evangélico. Mas a Bíblia fala que você precisa ser filho de Deus. Filho de Deus. E se você for filho de verdade, se o seu coração for coração de filho, a pessoa que está do teu lado é teu irmão de verdade. É teu irmão. E ninguém chuta irmão que está caído. Ninguém manda embora irmão que está precisando de ajuda. E nós verdadeiramente seremos um corpo, uma família na terra. Agora eu quero te dizer algo. Vocês vão ter notícias, casamentos de líderes que estão sendo abalados nesse momento. E sabe como que eu faço o diagnóstico disso? É o orgulho de pedir ajuda. É o orgulho de dizer: eu preciso também, eu preciso de ajuda.
Você tem uma igreja que está abrindo as portas de ministérios, como o da Family Foundation, Craig Hill, fazendo trabalho de aliança para restaurar casamentos ou fortalecer, fazendo trabalho de família com homens e mulheres, ensinando o papel, a identidade em Deus de cada um deles. Louve a Deus pelo que Deus está fazendo aqui onde você está. Porque sabe o que eu estou vendo aonde eu passo? Ministérios, hoje conversei com o pastor Salmão, ministérios que ficam só no que é, digamos assim, movimento, mover, unção, e não trabalha com fundamentos, não trabalha com restauração, não trabalha com curas, e as famílias estão sendo destruídas. De evento em evento, de paletó em paletó, de sopro em sopro, e de repente as famílias estão sendo destruídas. Eu quero dizer para você algo, a Bíblia conta uma história, em 1 Samuel capítulo 30, você vai ler de tarefa de casa. A história é Davi com mais uma perda. Se eu fosse dar um título para a história, eu diria Davi perde de novo. Porque Davi foi campeão de perdas, queridos. Davi foi campeão de perdas quando ele foi perseguido por Saul, vai para a caverna de Adulão, perde tudo que tinha, perde a esposa, perde a amizade do cunhado, ficou para trás, perde o papel de escudeiro do rei, perde a possibilidade de se levantar e voltar para sua casa, porque seria exposto, seu pai seria uma presa fácil. Mas lá na caverna de Adulão, porque Davi também é um campeão de resiliência, sabe o que é isso? Se levantar na hora da dor e de sofrimento e começar de novo. Não se deixar bater. Pode chamar de superação. Davi é o campeão da superação. Lá na caverna de Adulão ele se levanta. E começa um novo exército. Ele começa a treinar os valentes de Davi. Caverna de Adulão, lugar de homens endividados, amargurados, desesperados, de repente se torna um exército. Davi treina um exército. Porque Davi tem uma promessa. Milene falou hoje, creio na fidelidade de Deus. Davi tinha uma promessa, vai ser rei sobre Israel, então eu vou precisar de um exército. Eu não vou confiar no exército que hoje quer a minha cabeça. E Davi levanta um exército. De repente não são mais 400 homens, são 600 homens. Porque mais de 200 se agregaram. E a Bíblia fala que esse exército de 600 homens tiveram que morar na terra dos filisteus. Porque na terra de Davi, Davi era perseguido pelo rei, pelo exército do rei que ele treinou. Agora ele vai morar na terra dos filisteus, dão a ele uma cidade de nome Ziclac. E Davi está lá, ele tem um exército de 600 homens, cada um com sua mulher, com seus filhos. Davi também agora deixou para trás a filha de Saul, está casado de novo. E de repente, uma das guerras que ele foi guerrear, os filisteus olham para ele e falam, mas esse cara não é Davi? Não é esse cara que cantavam dele, Saul matou milhares, Davi a 10 milhares? Nós não confiamos nesse rapaz, não. Mas o rei fala, mas ele é fiel, ele é leal. Não, ele vai cortar nossa cabeça para ficar bem com o rei Saul. O corte da cabeça de Davi ainda estava, de Golias ainda estava engolindo ali. E Davi volta, rejeitado como guerreiro. Agora guerreava por emprego, por salário, por comida, por despojos. Quando ele volta, queridos, a cidade chamada Ziclac, aonde ficou a esposa de cada um deles, ficaram todas. Aonde ficaram os bens que eles tinham, onde ficaram todos os seus pertences. Essa cidade foi saqueada. Essa cidade foi destruída, foi queimada. E as famílias foram levadas. Davi perde tudo de novo. Outra vez. A Bíblia fala que quando ele chega em Ziclac, que Ziclac está destruída. Que ele chorou até não poder mais.
Eu não sei se alguém aqui já chorou até não poder mais, mas é terrível. Davi chorou até não aguentar mais chorar. Além do sofrimento, além da dor, da perda, todo mundo ao redor dele tinha perdido também. Todos tinham perdido. As esposas de todos foram levados, os filhos de todos foram levados. E sabe o que aconteceu? Eles se voltam contra Davi. E querem apedrejar Davi. O líder deles agora está ameaçado por eles, porque querem apedrejar Davi. Davi então perde a esposa, as esposas, os filhos, os bens, e ainda perde a autoridade com aquele povo. Mas a Bíblia fala que ele se levantou e consultou o Senhor. E quando ele consultou o Senhor, ele falou: Senhor, eu vou atrás, eu persigo o bando, eu vou trazer de volta meu povo. Deus falou para ele: vai. Você vai perseguir, você vai buscar, você vai trazer. Queridos, o projeto de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, é esse para nós. Você se levanta, vai atrás, que você vai ganhar esse negócio. Você se levanta, há um confronto de reinos? Há uma ambivalência de reinos? Há uma oposição de trevas e luz para destruir a nossa vida? Há. Mas eu quero dizer para você que aquele que tem poder e autoridade para destruir as obras do diabo é infinitamente poderoso. E as obras do diabo são aniquiladas quando você entra com raiva nesse negócio. Quando você entra como um valente nesse negócio. Nós vamos aprender algumas coisas aqui, nesses dias. Nós vamos aprender, homens, que muitas vezes o inimigo entra no jardim da nossa casa, porque o valente da casa está descansando. Satanás entrou no Éden porque o valente estava descansando. Eu falei quando ministrei no encontro de casais, mas não estavam todos vocês aqui, vou repetir. Muitas piadinhas acontecem com as mulheres. Porque você leva o homem a pecar, porque Eva levou Adão a pecar, porque você é que é a fonte da tentação para o homem. Mas eu perguntei aqui no encontro de casais, aonde estava Adão fazendo o quê? Quando o diabo entrou no jardim que ele tinha que guardar. O que ele estava fazendo quando Satanás entrou no jardim que ele tinha que guardar e estava de altos papos com a mulher dele? Lá em Salvador, um baiano respondeu: estava na rede, pastor. O inimigo entra porque o jardim está desguarnecido, porque a cobertura não está. Nós vamos falar um pouquinho de paternidade. No caminho vínhamos conversando. 80% dos casos de abuso sexual com as crianças, 80%, ocorre pela falta de paternidade. Ou um pai que foi embora, ou um pai que é omisso, ou um pai que não é cobertura espiritual sobre a sua casa. O telhado vai embora, o abusador chega. Você vai ver uma articulação global. Eu falo que ela é maior do que a capacidade de discernimento que a gente tem. O discernimento espiritual ainda é menor do que a grandeza da revelação de Deus. Há uma articulação global, como se houvesse um principado sobre toda a terra, para colocar os homens num lugar de desonra. Porque trazendo os homens para o lugar de desonra, eles conseguem penetrar nas casas, nos lares,
e destruir a família, destruir aquilo que Deus diz que vai tornar bendito sobre a face da terra. Mulheres, quando quebram a autoridade dos seus maridos, quando elas têm um discurso de igualdade, aonde a cadeia de autoridade estabelecida por Deus não é observada, ela está autorizando que Satanás entre e toque nos seus filhos. Porque ela quebra a cadeia de autoridade, o filho mais velho, ela não tem submissão ao esposo, o filho mais velho não tem a ela, e o mais novo não tem ao mais velho, e ninguém submete-se a ninguém na casa, nem ela ao marido, nem os filhos a ela, nem os filhos ao pai. E mais cedo ou mais tarde estão todos fora da igreja. A modernidade, queridos, agora não é mais modernidade, é pós-modernidade. É assim que o mundo chama. Mudaram-se os valores da família. Mudaram-se os conceitos até de identidade sexual. Mudaram-se as regras de casamento. Mas, queridos, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E os valores de Deus são os nossos valores. E eu quero te ensinar algo aqui também nesses dias. Você já ouviu falar em equidade? A Bíblia está cheia dessa palavra. Equidade é a base do trono de Deus. Ele está sentado sobre um trono de equidade. A justiça e a equidade, elas são a forma do agir de Deus. Sabe o que é equidade, igreja? Em direito, os juízes falam coisas difíceis, né? Os juízes dizem que equidade é decisões equânimes para casos análogos. Parece até língua estranha, né, pastor? Isso significa assim, decisões semelhantes para casos semelhantes. Decisões de rigor, decisões de peso para casos de mesma gravidade. Ou seja, um juiz não pode decidir com excesso de rigor no caso A, quando o caso B é exatamente igual e ele decide com uma flexibilidade maior. Ele tem que ter uma linha de conduta que seja sempre com a mesma ênfase e com a mesma intensidade de justiça. Decisões equânimes para casos análogos. Decisões iguais para casos semelhantes. E Deus tem o trono dele, a base do trono é a equidade. Então, se você quer saber como que Deus agiria hoje, na sua vida, na sua casa, na sua família, olha como ele agiu antigamente. Porque ele não muda. E a equidade é a base do trono dele. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo. As pessoas acham assim, comigo não vai ter problema de hereditariedade, não vai ter problemas. Heranças espirituais, não, isso não vai ter problema comigo. Não vai, porque Deus é bom, é misericordioso e as coisas hoje são diferentes. Deus é misericordioso, muito. A misericórdia dele se renova a cada manhã, é a causa de não sermos consumidos. Por isso nós sobrevivemos. Por isso nós nos levantamos, por isso nós podemos recomeçar. Mas ele diz assim em Jeremias 9:23, ele diz assim: não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. O que se gloriar, glorie em me conhecer. Glorie-se em me conhecer, ele diz. E saber. Não é só conhecer, conhecer e saber. Que eu faço misericórdia e justiça e juízo na terra. Eu sou misericordioso, mas eu sou justo, ele fala. E eu sou juiz também. E aí, olhando sob esse prisma de equidade, você diz, não vai acontecer comigo, não vai acontecer, eu posso levar minha vidinha aí dupla de pecado, não vai acontecer nada com geração futura. Não. Você sabe que tem um homem na Bíblia chamado Abrão? E Abraão depois, amigo de Deus, herói da fé, patriarca, cabeça da nação de Israel. Como que Deus tratou a herança de Abraão? Não vai tratar a minha diferente. Como foi? Como foi?
Foi assim. Abraão é chamado por Deus para sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que Deus mostraria. No meio do caminho teve fome. Na terra onde ele estava, ele morreu de medo. Aí ele foi para o Egito. Aí lá no Egito ele chega para Sarai, sua mulher, e fala: você é linda. Faraó vai olhar, você vai te querer. E nós vamos combinar o seguinte: você fala que você é minha irmã. Você diz que você é minha irmã e assim fica tudo bem. Faraó não me mata. Sobreviveremos e não passaremos fome. E ele faz isso. Abraão faz isso. Ele, a cobertura da casa, faz isso com a sua mulher. Ele não entendeu que ele e ela são herdeiros da mesma graça de vida. Que a promessa de Deus para ele e para ela está junto. Vamos aprender isso aqui. E o que acontece? Sarai vai para a casa de Faraó. E eu digo mais, vai para a cama de Faraó. Porque algumas pessoas pregam: não, Sarai não dormiu com Faraó. Como não dormiu? A Bíblia diz que Abraão ficou muito rico enquanto ela estava lá. Nasceu gado, nasceu rebanho. Os estudiosos da Bíblia dizem que ela ficou quase 10 anos na casa de Faraó. E quando Faraó descobre, porque Deus começa a punir o Egito, ele vem conversar com Abraão. Sabe o que ele diz para Abraão? Porque você me mentiu. Eu tomei a sua mulher por mulher. Só não entende quem não quer. Eu tomei sua mulher por mulher. Qual foi a consequência espiritual disso para as gerações futuras? Queridos, 400 anos de cativeiro no Egito. 400 anos. As gerações futuras ficaram presas lá. Eu tenho que olhar para a Bíblia desse jeito, queridos. Uma grande misericórdia hoje nos alcança. Nós podemos romper com as cadeias malditas na nossa vida. Nós podemos confessar pecados, nos arrepender, romper com maldições, romper com heranças, mas que elas existem, elas existem. Ou Davi, o outro era amigo de Deus, esse é um homem segundo o coração de Deus. Consequência espiritual do adultério de Davi, qual foi? Um filho mata um filho estupra uma filha, um filho se torna tão promíscuo que traz a idolatria para o templo. Insaciável sexualmente Salomão. Consequência espiritual clara e declarada por Deus do pecado de Davi. Agora, por que eu vou achar que a mim Deus vai dar um tratamento VIP? Se Abraão, seu amigo, as gerações futuras ficaram 400 anos no Egito, Davi, o seu querido do coração, foi uma bagaceira a herança deles. Agora, queridos, nós temos o que Davi e Abraão não tinham, a cruz. Nós temos a cruz. Agora, nada é automático, queridos, na cruz. Nada. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. O mundo está automaticamente salvo? Quem está? Quem vai à cruz. E busca essa salvação. Arrepende-se, confessa, deixa, alcança a misericórdia, tem a salvação. A Bíblia fala que na cruz ele levou as nossas enfermidades. Você vê que aquela unção messiânica é para curar também o corpo. Todo mundo está imune a enfermidades? Não. Depois que eu estive aqui, eu fiz cirurgia. Depois que eu estive aqui, o pastor Otto ficou doente. Quantos aqui adoeceram depois que eu estive aqui? Mas todos nós fomos à cruz. Porque nós temos um tesouro, uma herança
A cruz é um tesouro, é uma herança para nós. As maldições, mesma coisa. As heranças espirituais, a mesma coisa. Recebemos uma herança maldita dos nossos pais. Podemos deixar uma também ruim para os nossos filhos, pelo nosso comportamento. Mas o dia que entendemos isso, rompemos com as cadeias do inferno. O dia que nós entendemos isso, não importa que a cidade tenha sido destruída de geração em geração, ela vai ser edificada agora por nós. Mas algo precisa acontecer no nosso coração, queridos. O reconhecimento de que nós carecemos dessa graça e dessa misericórdia. O reconhecimento de que nós não somos absolutamente nada sem essa graça e sem essa misericórdia. Jesus não fazia nada sem perguntar: o que queres que eu te faça? Queres ser curado? O que queres que eu te faça? Tem um episódio bíblico, que Jesus sai e vai no lugar para oferecer libertação. Quando ele foi em Gadara, para libertar aquele endemoniado gadareno. Mas ali tem algo especial, aquilo era um espírito territorial. Havia uma cultura de porcos, quando Deus havia proibido comer carne de porco. Aquela região havia um principado dominando, porque a riqueza daquele lugar estava sendo pela desobediência à palavra de Deus. E Jesus foi lá para ensinar que aqueles porcos eram a razão daquele demônio. Mas fora esse episódio, você vai ver que toda a Bíblia, as pessoas vão a Jesus. Elas vão dizer da sua necessidade. Elas vão abrir o seu coração. Seja aquela mulher que atravessa toda a multidão para tocar nas suas vestes. Seja aquele homem que entra numa cama, num leito, sob o telhado. Mas Jesus espera as pessoas chegarem na frente dele. Talvez a nossa vida ainda não tenha entrado no eixo. Porque nós não apenas estamos preocupados com a nossa reputação, mas nós temos orgulho de dizer: eu preciso de ajuda. Orgulho de dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. A unção messiânica é a unção que está sobre a igreja. O Espírito de Deus vem sobre a igreja para curar, libertar, edificar, reconstruir, restituir a honra. Esse é o Espírito que está sobre a igreja. Mas esse Espírito não flui se nós entrarmos aqui, batermos palmas, cantarmos, adorarmos, louvarmos e sairmos por essa porta dizendo: a paz do Senhor, meu irmão. Sem expor a nossa história. Aquilo que não tiramos das trevas para trazer para a luz, fica na jurisdição das trevas. Fica na jurisdição de Satanás. Qual é a tua necessidade? O que você vem buscar nesse seminário? O que você espera de Deus nesse tempo? Qual é a parte da assunção messiânica que você está precisando sobre a sua vida? Eu não quero que você diga para mim, eu quero que você diga para o Senhor. Para o Senhor. Senhor, a minha expectativa é essa. E o Senhor é o único que pode suprir a minha expectativa. Pastora Tânia não tem habilidade para isso. Senhor, eu vim aqui porque eu preciso me libertar do homossexualismo. Eu vim aqui porque eu preciso me libertar da mentira. Porque eu preciso ser um com a minha esposa, ser uma com o meu esposo. Porque eu preciso, Senhor, colocar na luz aquilo que tem sido trevas na minha vida. O Senhor começa esse seminário perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? A unção messiânica estava sobre Jesus aonde ele ia. Não tinha um momento que essa unção não estava sobre ele. Mas essa unção só funcionava em quem ia atrás dele buscar.
alguma coisa. Muitos na multidão, chegaram muito próximo dele, ouviram ele pregar, ouviram ele falar, e saíram do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Muitos passaram por ele e não foram tocados por essa unção, que era milagrosa, que mudava a história das pessoas. Eu comecei dizendo para você que Satanás usa pessoas e Deus usa pessoas. As pessoas que estão sendo colocadas nessa igreja, não estou falando de mim, estou falando dos líderes, daqueles que têm ministrado nos eventos dessa igreja, nos cursos de treinamento, nos cursos de capacitação, nos cursos de orientação familiar. Essas pessoas são instrumentos de Deus. E às vezes nós achamos que Deus não fala pela boca das pessoas, porque as pessoas não têm, assim, uma formação teológica, porque elas não têm uma capacitação especial ministerial. Queridos, Jesus passou por Pedro e falou: vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. As outras coisas são excelentes. Instrui, forma, capacita. Mas só tem uma qualificação que faz uma pessoa ser usada por Deus. Ela ser instrumento de Deus mesmo. Dizer: eu quero ser usado pelo Senhor. Eu falei outro dia com um pastor que eu descobri o que significa que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabe o que significa? Os escolhidos são os disponíveis. Fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Esses é que são os disponíveis. Então você vai ouvir também muita coisa aqui, mas vai ser apenas para trazer para você um diagnóstico do que você precisa. E você vai ter que procurar, no meio do corpo de Cristo, onde você está, aquela pessoa que vai fazer a cirurgia do diagnóstico que foi feito. E nesta igreja já tem pessoas que estão fazendo isso. E já está colocando o coração em ser instrumento de Deus para ajudar a sua vida. Qual a sua expectativa? Por que você está aqui no meio da semana? Por que você que trabalhou tanto veio para cá? Qual a sua expectativa? Eu quero que você curva a sua cabeça, ore e fale para Deus. O que você quer? Você fale para Deus. Qual é a sua expectativa? Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, como Teu povo que se chama pelo Teu nome, como Tua igreja, o corpo vivo do Teu Filho na terra. Pai, nós queremos resplandecer a Tua glória, fomos criados para isso. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Tua igreja. Mas, Senhor, nós temos visto tanta assolação ao nosso redor. Temos visto tanta lágrima, tanto choro. Temos visto, Senhor, tantas coisas acontecendo. E nós queremos, Pai, queremos uma intervenção do céu. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, sabedoria. Davi, naquele dia, Pai, lá em Ziclac, depois de chorar muito, ele falou: Deus, eu vou atrás. O Senhor disse: vai. Ele disse: eu vou voltar com tudo. O Senhor disse: vai. E fiado na Tua palavra, Senhor, fiado na Tua palavra, ele foi. Pai, verdadeiramente ele teve a restituição. E nós cremos que o Senhor deixa isto, Senhor, ensinado na Tua palavra, para mostrar, Senhor, que nós não podemos ir na força do nosso braço,
que nós não podemos, Senhor, ir para lugar nenhum e alcançar vitória, Senhor, de um assunto que é espiritual, na força da carne, do argumento, da sabedoria humana, Pai. Por isso, Senhor, nós começamos esse seminário dizendo, Pai, que essa mesma unção messiânica que o Senhor colocou sobre o teu filho, quando ele vem para destruir as obras do diabo, Senhor, transformar o choro em alegria, a vergonha em honra, Pai. Edificar cidades assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Pai, é desse jeito, com essa unção messiânica sobre a tua igreja, Pai, que nós queremos começar esse seminário, Pai. Para verdadeiramente, quando chegar no fim desse negócio, podendo dizer que o Senhor mudou a nossa sorte, Pai. O Senhor mudou a nossa sorte. Pai, de mim mesmo eu não tenho nada para dar, eu preciso do Senhor. Nós precisamos, Pai, do Senhor, do teu Espírito. Nós precisamos, Senhor, do Espírito de vida em nós. Porque nós não queremos, Pai, não queremos ser uma igreja, Senhor, que apenas cresce numericamente. Mas nós queremos ser igreja que cresce no conhecimento. E cresce na unção do Senhor, Pai. Pai, o Senhor conhece cada família aqui. O Senhor conhece a necessidade individual. O Senhor sabe das cadeias que prendem. O Senhor sabe das heranças que estão levando como legado sobre suas vidas. O Senhor sabe, Senhor, do que tem sido aflição, angústia na vida do teu povo. O Senhor sabe exatamente, Pai, o que cada um precisa. E o Senhor é aquele que pode dar na medida da necessidade de cada um, Pai. Nesse tempo, a tua resposta. E nós queremos lançar as nossas redes, Pai, sob a tua palavra. Nós queremos, Senhor, que a tua palavra, Senhor, penetre no nosso coração, como está escrito, a ponto de dividir a alma de espírito, Pai. Para que nós possamos, pela tua palavra, Senhor, encontrar no nosso interior, como Davi um dia orou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Nós queremos isso, Pai, nesses dias. Queremos isso, para que o Senhor, através do que nós mesmos vamos identificar, pelo teu Espírito que convence, Pai, nós possamos buscar socorro. Socorro no Senhor. Esse socorro que vem, Pai, que nos traz vida e vida abundante. Pai, nós somos fiados na tua palavra, por isso nós estamos aqui. A palavra que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja. Uma igreja firmada na rocha, escondida na fenda da rocha, Pai, que vence todas as astutas ciladas de Satanás. Por isso, Senhor, traz à luz aquilo que é necessário. Mostra-nos, começa por mim, Pai. Mostra aquilo que não é agradável ao Senhor, que há em minha vida, Pai. Para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, como noiva se adorna para o noivo. Como a noiva que se atavia, a si mesmo se atavia. Para que nós possamos nos enfeitar, Senhor, como igreja gloriosa para o teu Filho Jesus, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga assim: eu recebo dos céus tudo que Deus tem para mim. Porque eu sei que dele vem toda dádiva, todo dom perfeito, toda benignidade. E sei também que antes da fundação do mundo, ele já me abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Por isso eu quero, nesses dias que hoje começa, receber do céu, diretamente do céu, através do Espírito Santo, a revelação daquilo que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja?